Ontem nós comemoramos o dia do odontologista, do odontólogo, do dentista. Foi comemorado o dia do dentista ontem, nesta quinta-feira, dia 25. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Rodrigo Feintsink. Ele é dentista, ele vem toda de uma família de dentistas. Ele é um dentista integrativo, com formação e pós-graduação em ortobiomolecular. Aliás, nos conhecemos exatamente nisso, né, quando a gente fez o curso de ortobiomolecular. Ele é um dentista biológico e é o primeiro dentista certificado aqui no Brasil para a remoção de amálgamas, com mercúrio inclusive, certificado por entidades internacionais. Muito boa tarde, Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Salutes. Muito boa tarde, é um grande prazer estar aqui com você. Nesse programa de estreia. Muita honra, fico muito feliz e espero poder estar compartilhando com você, com os seus fãs, porque eu sei que o seu programa já não vem dessa data, eu tive a honra de participar de um deles e me coloquei à disposição de responder via WhatsApp e tive a felicidade de responder para o Brasil inteiro, então meus parabéns. O Rodrigo começou então como dentista, ele vem de uma família tradicional de dentistas, e aí começou, no curso de ortobiomolecular, que você começou mais com essa preocupação do amálgama em relação ao mercúrio, chumbo, etc. Eu por ter sido criado no consultório, na clínica, praticamente amamentado na cadeira de odontologia, minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs, minha tia, minha prima, a bisavó, não escapou ninguém, né? Acho que foi na chupeta, viu, Baldan? Já um vírus de odontologia, acabou todo mundo se contaminando. Bom, a gente viu o gosto dos pais e o amor, né, pela profissão e acabou também embarcando. E sempre me interessou o ser humano como um todo, né? Não simplesmente a boca, mas como que poderia estar ajudando como um todo. E comecei com a odontologia sistêmica, depois fui para a sinestesiologia aplicada, um pouco de neurociência, fiz a especialização em reabilitação oral e prótese. E aí, meu filho nasceu com uma alergia e isso... o que a alopatia prometia era uma bombinha para ele, né, para asmático, e isso me deixou um pouco chateado e eu fui procurar uma coisa, algum tipo de solução. Isso há quanto tempo atrás, Rodrigo? Tem uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí, depois que você começou a ver a possibilidade de fazer o curso da ortobiomolecular, foi depois disso? Não, foi antes. Foi ele que me chamou para a ortobiomolecular e para essa parte mais holística, né? Então, tive a honra de te conhecer. Durante a aula, o professor Braghini, que eu eternamente vou agradecer a ele estava dando uma aula sobre amálgama, e eu falei, como um bom dentista, né? Não, professor, o amálgama faz bem, o amálgama é bom. Como aprendeu na faculdade, né? Como aprendi na faculdade. O amálgama já tem restaurações de mais de 50 anos que eu tenho visto, tenho observado. Ele falou, é mesmo? Então, peraí. E aí começou a mostrar uma série de informações, uma série de estudos lá fora, né? Estudos, inclusive me apresentou para a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Aí eu fiquei encantado, me tornei membro, fiz a certificação internacional da remoção segura e aí tive a oportunidade e a honra também de ser o primeiro brasileiro a ter o título de Biological Dentist por essa associação. Existem outras, mas por essa associação. E quais os principais problemas? Você trouxe um PowerPoint, a gente tem que ser um tanto quanto rápido por conta do tempo da TV aberta, inclusive. O PowerPoint sobre a importância ou principais malefícios em relação ao amálgama, que até hoje os dentistas ainda defendem a instalação do amálgama. Na verdade, né? Não é isso? Em algumas faculdades ainda ensinam a colocação do amálgama e não falam nada sobre a remoção segura. Eu mesmo, quando fui pesquisar com a indicação do meu tio da remoção, meu tio Antônio, eu tive a oportunidade de pesquisar na USP e não encontrei nada que fosse relevante. Porém, depois conheci a International Academy, eu fui atrás com literaturas e são mais de 1.500 artigos relacionados a como o mercúrio que está na restauração de amálgama, né, que é aquela restauração de prata que a gente põe na boca, o quanto que aquele mercúrio faz mal para a gente. Pode estar relacionado com 250 sintomas, sinais e doenças. Então, faz muito mal para a gente. E se quiser passar aí o PowerPoint... Eu vou pedir para o Felipe, nós estamos falando com os trabalhos técnicos aqui da
no sítio de edição do Felipe Frigopoi. É isso aí, apresentação do dentista integrativo, aí atua nas especialidades de prótese e estética dental, pós-graduado em reabilitação oral, odontologia sistêmica, biofísica quântica e biorressonância aplicada. Foi quando tivemos a oportunidade de nos conhecermos. Aí membro dessas entidades internacionais e professor do curso em biofísica e ortobiomolecular da Quantum Bio e também do curso da Nova Ciência, onde eu também participo deste curso. Inclusive, eu estou no corpo também de dar aula também na área de terapia neural, delegado da Sociedade Brasileira de Odontologia. Vamos para o próximo slide, Felipe, por gentileza. E não vou perder a sua aula por nada, viu? Por nada, né? Por nada. Você teve a oportunidade de ver um pouquinho, né? Tive a honra de tê-lo dando uma aula para a nossa equipe, que foi, assim, realmente fantástico. Te agradeço muito e, se Deus quiser, vamos dar essa aula de novo lá na clínica. Valdan, só para falar rapidamente, a visão nossa integrativa e biológica, a gente atua na estrutura, porém com uma visão também de todas as reações químico-orgânicas que acontecem no nosso corpo, desde da absorção, a nutrição da célula e a sua excreção, e assim como também da emoção. Qualquer um deles vai acabar desequilibrando. Então, o sistema emocional vai desequilibrar o sistema químico-orgânico e vai desequilibrar a estrutura. Assim como quando a gente começa a equilibrar também, tudo tende a voltar também ao seu equilíbrio. Uhum. Quiser passar por pó. Próximo slide, Felipe, por gentileza. Então, só para você ver, né, é super importante a gente ter essa visão integrativa e ter outras pessoas que compartilham conosco da mesma visão, inclusive como você, né, que além da terapia neural e toda a parte de acupuntura também, nós temos a gente precisa da ajuda para ter pode passar, Felipe, por favor, para ter um resultado mais efetivo, né, mais integral para o paciente, de forma que seja mais duradouro. Não adianta eu só atuar na parte de estrutura, por causa de um bruxismo, fazer uma reabilitação, onde daqui a pouco o paciente vai voltar a quebrar. Se ele quebrou o que Deus fez para ele, imagino que não vai fazer o que nós formos fazer. Então a gente precisa realmente atuar como um todo, atuar em todas, no sistema estrutural, químico-orgânico e emocional. Senão a chance de não ser duradouro é muito grande. A odontologia biológica é uma filosofia, né, e não uma especialidade, que vai agir de uma forma mais segura e com menos toxicidade para a segurança do paciente. Pode passar, Felipe, por favor. O próximo slide, Felipe, isso. Então, só para mostrar, e esse é um ponto bem interessante, quando a gente chega ao ponto da cárie, chega ao ponto de ter que tratar o canal, Valdan, é importante a gente perceber que o canal principal ele é tratado, porém os canaizinhos colaterais, que são aqueles que estão do lado, a gente não consegue tratar perfeitamente. Assim como também ali onde tem os canaizinhos que ligam à dentina, né? Eles também podem acabar sendo um ambiente muito saudável para que bactérias colonizem. Essas bactérias, a toxicidade delas podem acabar causando uma série de problemas para a gente. A importância da nova ciência é que ela gerou alguns tipos de produtos que podem acabar matando esse tipo de bactéria. Pode voltar. Então, isso. Antigamente, né, a melhor solução era acabar extraindo. Hoje a gente já consegue salvar o dente, principalmente também com a terapia através do ozônio, e tem também essas máquinas da nova ciência que vêm ajudar bastante. Estamos experimentando ainda, tá? E é lógico que a gente precisa cuidar do paciente como um todo, então todo o terreno biológico dele. Então, justamente nesse sentido, quer dizer, a importância a gente voltar, pode voltar um pouco aqui para mim, Felipe, enquanto passa para o próximo slide, exatamente a importância da medicina quântica e da física quântica, que comprova que tudo no universo, a partir do átomo primordial, que gerou todo o universo, até hoje, com todos os materiais, né, todas as questões atômicas, subatômicas, né? A física relativa é do átomo para cima e da física quântica é do átomo para baixo, neutrinos e etc. E sabe-se que tudo tem uma vibração, uma frequência. E tanto os equipamentos da nova ciência, que é uma das nossas apoiadoras aqui, os equipamentos eletrônicos, quanto os produtos produzidos, né, como florais, etc.,
e também tem a atuação de outras empresas, como a Quantum Bio, tem a inversão da frequência. Nós trabalhamos com a inversão dessa frequência. Estabelece-se a frequência do metal tóxico, do vírus, bactérias, protozoas, etc., e fazemos a inversão frequencial. Só para dar um adendo, né? Sim. E só uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Isso que eu acabei de comentar sobre o tratamento de canais é referente ao Weston Price, que é um autor, tá? Que ele é super controverso e super polêmico, e essa é a visão dele, tá ok? Então, só para entender, do ponto de vista odontológico, o amálgama realmente é uma restauração que dura bastante tempo, é fácil de ser colocado, o custo é baixo, tem um baixo desgaste, porém do ponto de vista sistêmico, nós vamos ver agora, ele continua produzindo o mercúrio, e esse mercúrio vai ter uma ação nas nossas enzimas, diminuindo a formação de energia. Então, o que eu estou falando é baseado em 904 artigos que tem no manifesto da International Academy of Oral Medicine and Toxicology, está nesse site. Não sou eu que estou dando a minha opinião, mas sim a opinião que eu acabei formando através dessas referências. Então, referente à contaminação de mercúrio, ele também não só acontece por causa das restaurações, né, do mercúrio que está na nossa boca, mas também ele pode acontecer pelo mercúrio que é gerado da queima de carvão vegetal para gerar energia, e quando cai aquele mercúrio na atmosfera, os peixinhos vão lá, as bactérias transformam aquele mercúrio elementar em metilmercúrio, eles comem, e a gente pode acabar se contaminando também por causa desses frutos do mar, tá? Dos peixes, principalmente os peixes maiores que vão concentrando. Algumas vacinas podem ter também o etilmercúrio, então são algumas formas que a gente pode acabar se contaminando. Pode passar, por favor. Pode passar. Esse é o principal problema, né? Quando o mercúrio se liga a a enzima não funciona mais, para de funcionar. E mais de 99% das enzimas contém enxofre, com os quais o mercúrio possui grande afinidade, e por conta disso se misturam. Ou seja, o mercúrio se liga a grupos de enxofre e interrompe a função das enzimas. E aí atrapalha muito a questão da desintoxicação, né, Rodrigo? Não, o que acontece é que a célula para de gerar energia, o tecido para de gerar energia, o órgão para de gerar a função dele. E aí começa a ter uma série de doenças que é super difícil de diagnóstico, né? Porque acabam sendo, não, isso é genético, quando na verdade é a intoxicação por mercúrio. Isso é só para mostrar, Calgary University fez uma experiência e colocou 12 faces de restauração de prata, né, na boca da ovelhinha, e depois colocaram um isótopo radioativo no mercúrio e verificaram qual era o caminho do mercúrio. Depois de 30 dias, verificaram que tanto o feto, como o rim, como o fígado estavam contaminados. E aí é um dos trabalhos, depois voltaram a fazer com o macaquinho, só para mostrar. E aí eu comecei a achar que alguma coisa realmente estava estranha. Então, essas são algumas dos sinais, sintomas e doenças que podem estar envolvidos com o mercúrio, né, onde a gente tem também o Alzheimer, Parkinson, autismo, problemas endócrinos, enfim, há inclusive uma série de problemas psiquiátricos. Às vezes vai no psiquiatra e depressão, Alzheimer, às vezes insônia, pensamentos suicidas, e se o psiquiatra tiver essa visão da intoxicação, talvez possa ter um resultado mais efetivo também. E eles têm? No seu paciente. Eu não sei te dizer, Baldan. Então, só para entender um pouquinho, o mercúrio ele vai e forma uma ligação, ele rouba então um elétron, né, da enzima ou do aminoácido, e aí ele se liga ali e impede que ele continue a reação necessária para formar a energia ou para formar o hormônio, etc., que a gente precisa. Então, quando a gente entra com uma frequência, pode passar o próximo, por favor, só para explicar. Então, é uma frequência, essa é uma das hipóteses, pode passar o próximo. Então, a gente tem ali no meio uma contrafrequência, né, uma onda para baixo. Estava falando sobre vibração, exatamente isso. E ali, né? Aquela onda, ela vai desligar, né, pode vir a desligar o mercúrio, e aí o mercúrio ele fica livre. Então, mais uma vez,
a Nova Ciência ela tem uma tecnologia interessante de frequenciais para poder estar desligando isso. Existem outras formas também, impressas em líquido, tá? Que são utilizadas e a gente tem tido excelentes resultados. Aliás, nesse sentido, eu quero até falar um pouco, volta aqui para mim um pouquinho, você está falando que tem excelentes resultados, conclui, por gentileza. Não, com as frequências, né? E que depois, queria só falar como que vai tirar esse mercúrio do corpo. Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar para mercúrio do corpo, assim, para os produtos da Nova Ciência, tem tanto potentizer, que você cria um medicamento frequencial inverso, tem o PC Zapper, que você pode criar uma frequência inversa também, e para retirada tem o Hidrovitalis Mini. Eu peço para o Felipe agora colocar, por gentileza, nosso GC da loja virtual. Na loja virtual tem todos esses equipamentos, tanto o Hidrovitalis, o PC Zapper e o Potentizer, que trabalham com isso. Para os profissionais de saúde que tiverem interesse, pode entrar lá. Mesmo o consumidor final tem informações técnicas bastante interessantes. E além disso tem a Zeolita também, que tem no nosso site também, que está chegando agora no mercado com um grande potencial para desintoxicação, né? Sim, que é o próximo slide. É o próximo slide. Então, a gente vai antecipando aqui, a gente não combinou nada. O programa ao vivo é assim, né? A gente acha que está tudo combinado, mas não que é o tá. próximo. Então, o mercúrio ele tem uma afinidade muito grande pela zeolita, pela clorela, pela espirulina, pelos grupos que tem a sulfídrila para poder se quelar e sair. Tá? Então, é super importante ter no organismo esse aporte, né? Esse suporte para poder remover o mercúrio, senão ele volta. Ele adora o sistema nervoso central. Então é isso, a zeólita é um grande produto, a gente eu estou consumindo bastante, estou indicando para as pessoas, e tem um protocolo, acho que você recebeu inclusive, né, doutor Rodrigo, porque eu hoje mesmo estava falando com o pessoal, é um protocolo bastante interessante para a remoção de mercúrio, inclusive com clorela, né? Tem que associar. Isso aí eu tenho defendido há muito tempo, desde quando eu comecei a consumir, inclusive respondendo a médicos do sul do país, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, já que a zeólita, ou zeolita, eu gosto de falar zeolita, ela vem de uma lava vulcânica, portanto mineral, que se associa de uma maneira muito adequada a outro tipo de um carreador de metais tóxicos de origem vegetal, que é a própria clorela, que é uma alga de água doce, né? Então, e outras, é outra fonte, né? Então trabalham conjuntamente e integrativamente, né, doutor? Com certeza. E a gente tem que usar tudo que tem de suplemento para poder tirar o mercúrio, que ele adora. Quanto tempo tem o filme da remoção? 3 minutos. Não vai dar para passar agora. Infelizmente, eu convido... eu estou tentando correr aqui para a gente passar com esse vídeo o máximo possível. Mas eu peço desculpas ao pessoal da TV Aberta, que está acompanhando essa primeira meia hora do programa. O pessoal da TV Guarulhos eu peço para aguardarem. Daqui a pouco a gente vai passar na segunda meia hora esse vídeo em que mostra o mercúrio, quando que você passa a broca, como é que esse vapor do mercúrio vai para o nosso organismo. Embora não dá para passar o filme, você poderia fazer uma síntese para o pessoal da TV Aberta? Sim, a gente precisa proteger tanto o paciente, a equipe que está removendo, como o meio ambiente, porque esse mercúrio ele pode também ir para os rios e aí contaminando de novo os peixes que voltam para a gente. Então, quando a gente precisa utilizar campos, máscara, óculos, gorro, utilizar um campo específico nitrílico que ele não permite que o vapor de mercúrio seja absorvido, máscara de oxigênio para o paciente, máscara específica para a equipe, luva específica para dentista, para que a gente possa se proteger, né? Então tem um protocolo interessante e específico para que possa ser feita essa remoção. O que acontece, Baldan, é que o grande problema é quando o mercúrio, quando a gente toca com a broca na restauração para remover, gera calor e o mercúrio é um material que começa a evaporar em temperaturas muito, muito pequenas. Então ele já começa a menos 38 graus, começa a evaporar
E aí, quando a gente toca, é uma evaporação enorme que a gente pode acabar respirando e acabar absorvendo. E não dá para ver nada disso, né? Obviamente. E não dá para ver nada. A emoção de amálgama, Felipe, colocar esse filme... Idealizado para a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Nele podemos ver um dente extraído que contém uma restauração com amálgama dental. Quando polimos, simulando que estamos escovando, rangendo, mastigando, comendo chicletes, vejam o vapor de mercúrio que vaza desta restauração. É impressionante a quantidade de mercúrio que inala um paciente que tem restaurações em amálgama em sua boca. O mercúrio é um metal líquido que evapora a uma temperatura extremamente baixa. Conforme o atrito da broca dental na sua remoção, existe o aquecimento e libera centenas de vezes mais vapor de mercúrio que pode intoxicar o paciente, a equipe dental e o meio ambiente. Diversos tipos de tratamentos sistêmicos efetuados por médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etc., podem ser muito prejudicados. Um estudo feito na Universidade de Calgary, no Canadá. Para realizar este estudo, foram cultivados neurônios e observaram seu desenvolvimento em microscópio eletrônico. Os dendritos se desenvolvem a partir principalmente das proteínas a actina e a tubulina. A neurofibrila é como se fosse um fio de cobre que leva os estímulos nervosos pelo corpo. A tubulina protege este fio com uma capa protetora formando um citoesqueleto. Observe atentamente quando coloco um pouco de mercúrio próximo a essas terminações nervosas. O mercúrio se liga à tubulina, impedindo a ligação com outra tubulina, deixando este fio sem proteção, causando a degeneração do neurônio. O mercúrio também se liga a uma enzima dentro da célula, nos mitocôndrias, que impede a formação de energia. Muitos artigos relacionam o mercúrio das restaurações com fadiga, perda de memória, Alzheimer, doenças degenerativas, depressão, irritabilidade, insônia, problemas renais, etc. A remoção das restaurações de amálgama, quando for indicado, deve ser feita de forma segura, seguindo um rígido protocolo. Devemos sempre ter em mente segurança do paciente, utilizar máscara com oxigênio para evitar a inalação do ar contaminado, isolamento absoluto, campos e óculos de proteção, sugador de alta potência, protocolo específico para sua remoção, segurança do dentista e equipe, gorros, aventais descartáveis, luvas, óculos e máscaras especiais, segurança do meio ambiente, sugador especial que recolhe e não envia para o esgoto os restos de amálgamas, aspirador que remove da sala os vapores de mercúrio. Estamos aqui ao vivo com o Dr. Rodrigo 25, falando exatamente dos problemas ligados à contaminação de chumbo e mercúrio. Chumbo também, né, doutor Rodrigo? Chumbo também. Aliás, Baldão, bem mencionado, o chumbo que está no ar, ele está principalmente por causa do ar das aeronaves que circulam, né? E os carros também em São Paulo, carros, quase etc. não tem carro. O chumbo a gente aspira e fica contaminado com chumbo. E tem um estudo que mostra que o chumbo com mercúrio forma uma mistura extremamente perigosa para a nossa saúde, nos intoxica muito. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, no que pode estar nos contaminando e procurar evitar isso para acabar não ficando doente. Pode... Eu quero agradecer aqui a participação do Dr. José Lopes Fernandes Neto, nosso colega médico. Ele está comentando aqui, pedindo para comentar o uso de vitamina C para auxiliar a quelação do mercúrio, ascorbato. Sim. Então, muito obrigado pelo comentário, excelente. Na verdade, no pré-operatório, a gente recomenda entre 2 até 3, o Andrew Coulter comenta no seu protocolo de 2 até 3, mas aí vai depender da saúde do paciente, do estômago, dos rins, então precisa realmente ter precisa procurar alguém especializado nisso para poder estar orientando, mas a vitamina C, assim como a vitamina E, o selênio, né, a N-acetilcisteína, a glutationa, que vão dar um suporte tanto para o fígado, para que essa remoção ocorra.
Então, realmente, a gente tem um protocolo que é individualizado para cada paciente, cada um tem uma saúde, e dentro desse protocolo, a gente vai individualizar para o paciente para saber o que ele realmente precisa. Assim como qual o melhor momento da sua remoção. Tem pacientes que já chegaram no consultório e eu falei, olha, desculpa, eu gostaria que você ainda continuasse com esse protocolo mais um pouco, porque eu tenho medo de causar um desequilíbrio e aquele negócio. A gente, como professor... Deixa eu te interromper, porque é importante que eu tenho para falar. São duas fases. Nessa fase de programação da remoção do amálgama, é importante, ou qual a importância de a gente fazer um detox preventivo, fazer a remoção e logo em seguida fazer novamente processos de detox? Porque a gente faz isso com a acupuntura, com a terapia neural, em todos os processos cirúrgicos, por exemplo. A gente acompanha o paciente no pré-operatório e no pós-operatório. Essa prática seria indicada também para a remoção de amálgamas? Sim, lógico. Uma consulta de avaliação para a gente conhecer o paciente, o histórico de saúde dele. Nós temos várias anamneses a serem preenchidas para saber qual a melhor forma e quando a melhor forma de ser removido, tá? E aí a gente definiu nesse sentido nós temos várias pré e um pós e acompanhar o paciente nesse sentido nós temos várias ferramentas, né? Como eu disse, tem o PC Zapper, tem o Hydro Vitalis, tem os produtos frequenciais, enfim, nós temos várias ferramentas, tem a zeolita, tem a clorela, tem a vitamina C, tem uma série de coisas, né, que a gente pode utilizar no pré-remoção e logo em seguida também, porque sempre um pouco vai de mercúrio e enxofre para o organismo, né? Na verdade, o pior é, durante a remoção, quando você mexe na restauração de mercúrio, você acaba, através de biorressonância, né, também mobilizando o mercúrio que está lá. E esse pode acabar se desligando de onde está e indo para áreas mais nobres, como o sistema nervoso central. Então, a gente precisa dar um suporte, né, para o paciente, dependendo do nível da saúde dele, para não criar um desequilíbrio. O que você acredita quais são as principais patologias, doutor Rodrigo, no sentido de que a gente pode elencar aqui com os problemas das intoxicações? A gente sabe que ela, se ligando ao enxofre e a outras enzimas, pode causar o Alzheimer, por exemplo, no cérebro, pode ocasionar baixa oxigenação de vários tecidos nobres, como você se referiu. São patologias neurológicas bastante importantes. Sem dúvida, Baldan. Como eu falei, são 250 sintomas, sinais e doenças relacionados na literatura. Então, a partir do momento que o mercúrio entra, ele pode até vir a ser 3 positivo, ou seja, ele precisa de 3 elétrons. E ele começa a correr atrás dos grupos de enxofre, né, para poder se estabilizar. Então, conforme ele faz isso, ele acaba parando uma série de reações químicas. Então, a gente tem o autismo, que está muito relacionado na literatura, problemas de déficit de atenção nas crianças, problemas de Alzheimer. Só um minuto, a questão do autismo pode estar contaminado pela mãe durante a gestação? Pode ser tanto da emoção, como também o mercúrio vem de outras formas, né? Mas é uma coisa importante a se pensar. Isso é bastante importante, né? Está em fase de... A gente fica listando rapidamente as patologias, mas isso é importante. Quer dizer, uma mãe com uma contaminação de mercúrio por conta de uma amálgama pode não gerar, mas facilitar um processo de autismo. Né? Exatamente. Pode ser um dos fatores, né? Não posso culpar só o amálgama. Só o amálgama, mas ele tem uma importância considerável. E aí a gente entra naquele negócio, por que eu que brinquei com restauração de com mercúrio quando era criança, tenho uma boca cheia de amálgama já há anos, não tenho problema nenhum. E o fulano tem um problema e quebrou um termômetro e os gases podem ter contaminado ele. Principalmente, Baldan, por causa de uma variante genética chamada APOE3, APOE4, Sim. o CPOX4. Sim. Então, dependendo da genética, não tem a função de limpar a célula, porque o corpo ele acaba também, até certa quantidade, limpando esse mercúrio das restaurações. Porém,
dependendo da genética, da alimentação, da profissão, pode acabar tendo uma dificuldade maior e aí pode começar a causar uma série de problemas. Tá, então você estava falando do autismo, do Alzheimer, quais as outras? Parkinson, problemas endócrinos. O próprio sangue, quando a hemácia, né, ela pode acabar no que carrega o mercúrio, ela acaba distribuindo para o corpo. Então, principalmente onde ela é filtrada, os rins, o fígado, tudo, o sistema nervoso central, são os alvos principais do mercúrio, que ele acaba causando problema. Quem fala muito sobre isso é o Larry Ribeiro, o Dr. Alain Dutra, a própria Fernanda Ben, o Alexandre Távola, o Carlos Braghini, né, são médicos conceituados, super conceituados, doutora Elisete Kaufer, um monte de médicos super conceituados explicando exatamente como faz, né? O que eu quero é fazer a remoção segura e, se necessário, acompanhar o paciente no detox, mas tratamentos, tem o Dr. Vitor também. Dr. Vitor Matos. Dr. Vitor Matos, o Dr. Vitor Oliveira também, que estudou muito essa parte, todos falam bastante dessas doenças relacionadas ao mercúrio e aos metais pesados. Nós tivemos uma recente aula com o Thomas, que é o que está trazendo a zeólita, ou a zeolita aqui para o Brasil, e tivemos uma aula sobre as questões ligadas ao mercúrio e como é que o produto faz uma descontaminação, graças à sua estrutura geométrica, porosa, né? Ela vai agregando, ela vai retirando principalmente os metais tóxicos, e por ser silício em 70% do produto, que isso que eu acho muito interessante, ele funciona como um mineral inteligente. Ele vai por camadas, né? Em 3 fases, né? Primeiro metais, depois vírus, depois bactérias, protozoários e etc. Porque uma coisa é certa, todos nós estamos contaminados. Ah, mas como descontamina uma vez e fica bom? Não, porque as fontes de contaminação são constantes, né? A gente aqui em São Paulo vai falar, estou descontando chumbo por conta dos carros que a gente está aqui, milhões de carros aqui jogando os pneus, né? Uma vez eu entrevistei um professor da USP, ele falando não sei quantas toneladas de fuligem de pneu é expelido para a atmosfera aqui em São Paulo. São toneladas de fuligem, não é pouca coisa não, são toneladas de fuligem. Sem contar a fumaça, os carros desregulados, etc., que tem uma série de contaminações. Ou seja, a detox ela tem que ser feita constantemente, pelo menos uma vez por ano, fazer uma grande detox, né? É isso. É isso aí. Paudan, eu não sei se o videozinho que eu trouxe para poder explicar para os pacientes de uma forma bem didática. Qual deles? O de detox, o do copo, se está rodando. Se não, tem no site remoçãoamálgama.com.br ou mesmo no canal da 25 Odontologia, tem todos. Tem mais algum filme, Felipe, para colocar aí? Eu tenho um vídeo como trabalho que eu acho que é a questão que vocês parecem que estão trabalhando numa... referente à remoção segura, para mostrar como a gente faz. Vê se tem, Felipe, por gentileza, dá para colocar legal. Esse vídeo é curtinho, tem 9 segundos. Proteção da equipe, é super importante proteger, mais uma vez, o paciente, o dentista, a equipe e o meio ambiente, né? Então ali também está o separador de amálgama para evitar de lançar isso aí nos rios e esgotos. Que é bastante importante isso, né? Com certeza. Bastante importante. Felipe, nós temos mais um vídeo que o Dr. Rodrigo está falando, eu creio que não, eu acho que é a remoção de amálgama e o vídeo como eu trabalho. É isso? Tem mais algum vídeo? E os slides acabaram? Parece que não, né? Eu acho que tem mais um ou dois. Podemos dar uma olhada? Isso, da zeolita, e aí pode passar. Já falamos sobre ela, sobre esse produto. Então, mais uma vez, só para mostrar o campo, né, que é um campo específico, nitrílico, para não ter a absorção dos vapores. Tem a máscara de oxigênio que o paciente utiliza,
campo cobrindo ele, um exaustor é super importante, o separador de amálgama, as máscaras para proteger a equipe. Tá? Me perguntaram, será que não é exagero? Eu acho que não, porque realmente depois de ler uma série de artigos, assistir vários vídeos, eu realmente me convenci que o mercúrio faz muito mal para a saúde e a gente tem que se proteger. Tá? Pode passar, por gentileza? Então, mais uma imagem. Mais uma imagem da remoção, tem mais? Pode passar mais. Pode passar. Esse é o videozinho que acabamos de mostrar, né? Como fica o paciente. Só fica realmente, o dente ali, super bem vedado. É o campo, né? Então, graças a Deus, até hoje não teve um dente que a gente não conseguiu isolar e também não tivemos um dente que acabou vazando. Mesmo podendo acontecer. Né? Mesmo podendo acontecer, graças a Deus não tivemos esse tipo de problema. Né? Você teve algum tipo de problema logo depois com alguma intoxicação de algum paciente? Porque pode ocorrer, obviamente. Graças a Deus não, Baldan. Pode acontecer, mas graças a Deus não. Eu procuro sempre estar acompanhando, inclusive tenho recebido pacientes que vêm do Brasil inteiro e às vezes antes eles passam por uma série de anamneses, né, que a gente manda, eu converso, daí explico, passo o suporte, me mandam e a gente faz uma pré-avaliação e uma pré-programação. E dentro dessa avaliação, a gente verifica quantos podem estar removendo e acompanha eles. E o feedback que eu tenho tido, nossa, eu não sei se é psicológico ou não, eu acho que se observar mais um pouco, mas nossa, que alívio, estou me sentindo muito melhor. Geralmente é esse o feedback que a gente tem tido, tá? Independentemente do número que a gente remove de amálgama, mas estou me sentindo muito melhor, estou pensando muito melhor, com mais clareza, mesmo porque uma das principais características do problema de contaminação com o mercúrio é a fadiga e a falta de memória. Daí causa irritabilidade, desconcentração, insônia, falta de sono. Isso. E aí digestão, porque o organismo vem um monte de problemas. E são pequenos sintomas que vão se acumulando, pequenos sintomas, né, pequenas situações, e aí acaba confundindo, inclusive, o diagnóstico médico de muitos casos, né, como o caso da fadiga adrenal, por exemplo. Exatamente. Né? O pessoal está com muito cansaço, está com o cortisol muito baixo pela manhã, e etc. e tal. Supõe-se, no primeiro momento, que a suprarrenal não está trabalhando direito, que por conta da baixa do cortisol pela manhã não tem atividade durante o dia, tem muito sono após o almoço, por volta das 17 horas, que é o horário do meridiano do rim, aí falando um pouco de medicina chinesa, que é minha praia. Ótimo, né? Olha. Precisa falar um pouco da minha praia também, né? Às 17 horas, 2 horas o meridiano do rim está mais estimulado, a pessoa tem insônia porque está com muita insuficiência, apresenta um problema de rim, pode ser ligado à suprarrenal, mas também pode ser intoxicação por mercúrio. Então, e tenho recebido vários pacientes que, referentes à fadiga da adrenal, e temos tido também excelentes resultados. Pode perguntar para esses pacientes se eles têm sono por volta desse horário das 17 horas. Das 17 às 19. Não sabia dessa informação, mas puxa. Coloca isso na sua anamnese que vai lhe ajudar. Eu estava fazendo um programa comentando sobre medicina baseada em evidência, né? É um pouco de um certo atrevimento nosso, mas eu me permito, em alguns momentos, ser atrevido, viu, doutor? É que às vezes o pessoal fala muito na medicina baseada em evidência, busca-se as evidências para praticar a medicina. Nós estamos numa área em que a gente está buscando novas fronteiras, né? Novos caminhos, novos campos para gerar ciência. Né? Com certeza. Nós estamos gerando ciência. E quebrando vários paradigmas também. Quebrando, como bem disse o doutor Rodrigues, estamos quebrando paradigmas, buscando novas fronteiras e gerando evidências que serão no futuro. Né? Estamos pesquisando e desenvolvendo novas técnicas. E eu poderia só aproveitar então, principalmente para o colega dentista, eu fui um dos que mais gostei, utilizei muito, brinquei muito com mercúrio, coloquei muita restauração de mercúrio na boca dos pacientes, infelizmente, peço desculpas, mas quando a gente não sabe, né, não tem problema. Fui buscar e não encontrei aqui na USP,
Hoje talvez já tenha, na época que eu fui buscar não tinha, mas encontrei na academia, né, na International Academy of Oral Medicine and Toxicology, e eu tinha um problema que eu não conseguia, viu, Baldan, conversar com as minhas irmãs e a minha mãe ao mesmo tempo. Por Você causa, sabe, elas tinham posição radical, não, né? não. Me interrompiam mesmo, e aí eu não lembrava o que eu ia falar, minha memória era super curta, eu era super disperso, não conseguia me concentrar e me interrompiam, às vezes estava ouvindo uma piada e não conseguia, então estava contaminado e fiz o detox, né, durante o nosso curso da pós da Quantum Bio, e tive um resultado excelente. Então foi uma coisa assim muito marcante na minha vida, que eu falo com muita tranquilidade que funciona, tá? Esse detox baseado nas frequências, baseado o que funcionou pelo menos para mim, né, Baldan? Eu acho que cada um tem uma frequência, cada um tem um tipo sanguíneo, tem vários fatores, mas pelo menos para mim funcionou. E que eu fico muito feliz de hoje poder ter uma qualidade de vida e poder me expressar de uma forma muito melhor. Aliás, você falou num negócio bastante importante, que é sobre a individualidade do paciente. Aliás, é isso que a nossa, não é briga, mas é um disparate em relação à medicina ocidental e oficial, que trata, porque a medicina em evidência trabalha com protocolos, né? Patologia X trabalha com tais e tais coisas, tais e tais drogas, assim como a acupuntura também. Então, ocidentalizando a acupuntura, falando que para enxaqueca os pontos são X, Y e Z, isso não é uma verdade. Porque cada paciente é único. Como é paciente único, não se pode ter protocolos iguais, né? Porque você faz uma abordagem diferente e trabalha, evidentemente, de uma maneira única, de acordo com aquele paciente. E essa questão do sangue é muito interessante, porque mesmo o mesmo sangue, tipo O, ou tipo A, ou tipo AB, ou tipo B, eles apresentam no desenvolvimento da própria saúde, do modo de vida, da nutrição, da alimentação, das necessidades vitamínicas e enzimáticas, personalidades e características diferentes. Não é porque a pessoa tem o sangue O, todo tem que ser assim, assim, assim. Ah, o sangue A é assim, assim, assim. Tem características que podem ser verificadas ou não. Uhum. E reagem a determinado tipo de tratamento de maneiras diferentes, que tem que ser acompanhado terapeuticamente, pelo médico, pelo terapeuta. Enfim, tem que ser acompanhada individualmente. Concorda, doutor? Concordo, lógico, cada um e é único, né? E a gente tem que realmente prestar atenção, estudar e tratar aquele paciente como um todo. Né? O doutor Rodrigo, além de ele ser o representante de entidades internacionais aqui no Brasil, ele teve a oportunidade de recentemente estando lá também, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, e parece que levou algumas coisas, algumas práticas que são feitas aqui no Brasil, que são desconhecidas lá fora. Ele não me contou isso, foi rapidamente que eu soube disso. E eu costumo dizer o seguinte: nessa nossa área, nós somos primeiros. A acupuntura no Brasil é melhor do que a acupuntura praticada na China. Nós vamos falar outro dia sobre isso, não vamos tirar o foco do nosso programa de hoje. Mas o fato é esse: a acupuntura brasileira é melhor que a praticada na China. As questões do avanço da medicina frequencial vibracional, que nós trabalhamos na Nova Ciência, no Instituto Bem, e em nosso curso, às vezes aparece nos sites internacionais como uma grandíssima novidade, e na verdade nós fazemos isso há 5, 6 meses atrás. Então a minha pergunta é: você foi lá como aluno, você chegou a ser professor também lá fora? Não, ainda não tive essa oportunidade, mas espero poder. Eu estive conversando muito com o pessoal da academia sobre essa nossa visão da frequência e realmente eles ficaram super surpresos, super interessados, e espero um dia poder compartilhar com eles, né, e quem sabe com o mundo, o excelente trabalho que a gente tem. Então, mas eles não conhecem isso. Baldan, a grande parte não, mas na verdade tem uma parte que divulga os trabalhos, ela já tinha ouvido falar, mas... Nós ouvido falar, nós estamos falando de prática. Para nós é a prática cotidiana, não é ouvir falar, doutor. Ficaram super bem impressionados e interessados, e eu tenho certeza que vai ser um próximo assunto em Boston, se Deus quiser, ano que vem. Vamos estar lá conversando mais.
Quem sabe a gente consegue levar a nova ciência para lá também, alguns equipamentos. Eu queria só deixar o meu WhatsApp, Valdan. Deixa seus contatos para as pessoas. Eu gosto de poder estar respondendo para as pessoas, 011 98121 5888, 98121 5888. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode me escrever. Eu, às vezes, posso demorar um pouco, mas eu faço questão de responder para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, Valdan, por me recebido. Suas considerações finais aí, porque o programa passa rápido, Foi né? Geralmente é rápido. Estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso, parabéns pelo programa, maravilhoso estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço a sua disposição, a sua disponibilidade, me mandou muito material de madrugada, de tarde e da noite, enfim, para que a gente pudesse fazer um bom programa. Tenho certeza que tivemos aqui informações bastante importantes. Nós estamos à disposição, tanto eu quanto o Dr. Rodrigo, para esclarecer as dúvidas. Vamos estar com essas mídias nos YouTube, etc. Sim, e os vídeos que não conseguimos passar tem no nosso canal da 25 Odontologia. 25 Odontologia, procura no YouTube, que é o sobrenome. Vídeos, o sobrenome 25. Para poder ficar mais didático.